Sinais da Continuidade segunda aqui, vinda de Jesus na Cristo. segunda parte desse estudo dos sinais da volta de Jesus. Quais seriam esses sinais? Então Jesus promete que um dia voltará para levar aqueles que creem nele para o céu. Ninguém sabe quando Cristo voltará, mas ele nos deixou alguns sinais. Antes da sua vinda haverá guerras, fomes, terremotos, perseguição aos cristãos, falsos profetas e pessoas fingindo ser Jesus, e muito engano. Acontecerão sinais no céu e na terra, e o Evangelho será pregado a todas as nações. A segunda vinda de Jesus será claramente visível e notória a todos. Não será um segredo, todos o verão. Ele virá com o som da trombeta e da voz do arcanjo, e descerá das nuvens. Os sinais servem para nos lembrar que a sua vinda será próxima e precisamos estar prontos, vivendo em fé, amor e santidade. Então, o primeiro ponto seria guerras e rumores de guerras. As várias guerras e conflitos no mundo são um claro sinal da instabilidade e perturbação que ocorrerão na Terra, à medida que o fim dos tempos se aproxima. Isso significa que haverá um aumento do ódio, das ameaças e conflitos de interesses entre países, grupos ou partidos, e milícias refletindo a desordem do mundo, afastando de Deus e a sua decadência moral e espiritual. Em Mateus 24:6 diz assim: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que tudo isso aconteça para que o Senhor Jesus volte, para botar ordem na casa. Em Lucas 21:10 diz assim: Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em Apocalipse 13:7 diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe-se poder sobre toda tribo, língua e nação. Aqui está falando da besta do anticristo no período dele. Antes da segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que haverá vários episódios de destruição na natureza, como prenúncios de sua chegada. Alguns deles são desastres ambientais, ou seja, vulcões, furacões, alagamentos, ocorrências de terremotos, maremotos, deslizamentos de terra, fomes, seca, escassez de água, improdutividade, pestes, pandemias, surtos epidêmicos, agravamento de doenças. Estes eventos naturais devastadores representam a deteriorização da condição de vida na Terra e de como a consequência o aumento dos sofrimentos humanos. Eles são considerados como dores de parto, servindo de sinal que algo vai acontecer.
Esses avisos para a humanidade deveriam preparar o mundo para o retorno de Cristo Jesus. Em Lucas 21:11 diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, o que finaliza o princípio de dores seria esses grandes sinais no céu. Porque em Mateus 24, do 7 ao 8 diz assim: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio de dores. Então a gente está vivendo esse momento, esse princípio de dores. Então, outro sinal seria o quê? Os falsos profetas e falsos cristos, falsos mestres, doutores e por aí vai. Falsos cristos e falsos profetas são indivíduos que enganam as pessoas fingindo ser o Messias ou portadores de uma verdade divina especial. Este sinal preocupante ilustra a grande quantidade de engano e ensinamentos falsos por muitos que se autodenominam cristãos, mas confundem muitos, inclusive com sinais e maravilhas, e os afastando da verdade, da verdadeira fé bíblica. Então, o primeiro sinal seria o engano, e já na sequência, os falsos profetas. Em Mateus 24, do 3 ao 6, assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em Mateus 24, do 23 ao 25, diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, os escolhidos. Então, nesse período, vai ser um período que vai mexer muito com a fé das pessoas e com o psicológico também, e muitas pessoas irão apostatar da sua própria fé e vão se render aos falsos profetas. Em Apocalipse 13, do 13 ao 14, diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra. Power off. Diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Então aqui está falando do engano no período do anticristo também, que vai vir da parte dele também. Então, outro sinal seria o quê? A perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos reflete o ódio do mundo contra aqueles que seguem a Jesus Cristo. Isso representa o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, onde os seguidores de Cristo enfrentam resistência, prisões e até morte por causa da sua fé. Em Mateus 24, do 9 ao 11, diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa.